Boa tarde, riquezas! Sejam muito bem-vindas à nossa segunda live da semana Mulheres em Ação Financeira. E hoje o nosso tema é libertador. O tema de hoje é como organizar suas contas sem desespero. E não é sobre planilhas mágicas ou viver contando moeda. É sobre clareza, liberdade e consciência. E o objetivo de hoje é te mostrar que dá para organizar suas finanças, mesmo que você esteja no sufoco. Parece meio impossível, né, disso acontecer, mas hoje nós vamos ver que sim, que isso é possível. E vocês vão entender por quê. E mais, eu vou te mostrar que organização começa na mente, com clareza e atitude. E só depois vai para o papel, ou para o aplicativo, ou para a planilha. Agora eu quero saber de vocês. Me conta aqui no chat se você sente que tem algum controle das suas finanças hoje. Se você já tentou anotar seus gastos ou usar planilhas e se isso funcionou. Funcionou realmente ou funcionou por um tempo? Nós vamos ver agora o que é a organização financeira de verdade, tá? Organizar as contas não é só você anotar números no caderno ou jogar tudo numa planilha. Não é só anotar por anotar. É você colocar luz nesse caos que é a sua vida financeira. É você saber exatamente quanto entra, o que sai. Se aquele gasto faz ou não sentido para sua vida hoje. Porque talvez você esteja só anotando sem olhar realmente para o que você está gastando, para o que você está anotando. E organização não é sobre perfeição, é sobre clareza, é sobre você ter consciência mesmo quando a situação ainda não tá boa. Então, não adianta a gente esperar ficar melhor, as coisas melhorarem, para a gente ter uma atitude de mudança, tá? Então, a gente precisa começar mesmo diante de um caos, tá? E aonde eu disse que a organização começa? Não é no papel, não é na planilha. A organização começa na mente. Então, antes de você ir para o papel, você precisa mudar a forma como você pensa sobre o dinheiro. Se na sua mente o dinheiro ainda é visto como um problema, aquele bicho-papão ou uma frustração, a sua organização não vai se sustentar por muito tempo. Por mais que você queira, por mais que você sinta necessidade, isso não vai ser sustentável, porque o problema está na sua relação com o dinheiro. Não adianta você ter a planilha mais linda se você preenche por obrigação, né? E nem olha o que você está colocando lá. Organização sem clareza é só uma ilusão. Então, tentar se organizar só porque alguém falou, porque você entende que isso é obrigatório, isso não vai ter uma consistência, né? Não vai ser consistente, você vai desistir, você vai se frustrar, né? Quem é que gosta de fazer as coisas por obrigação, por imposição, né? Então você só se ilude, porque você não tem clareza. E olha só, quando a gente acha que tem organização, aí que mora o perigo, né? Às vezes a pessoa acha que tem lá anotado num caderno, tem anotado lá num planner, num aplicativo, numa planilha, e ela acha que tá, ok, tô me organizando, eu sei o que eu tô gastando, eu tô anotando. Mas muitas pessoas erram porque usa o cartão para tudo. Só que não tem noção de nada, não tem noção de gasto nenhum, não tem noção do total que gasta.
Então, acaba pagando tudo no débito ou tudo no crédito e achando que isso é uma forma de controlar. Uma vez que você tem tudo num lugar só, né, num pagamento só, num cartão só, eu tenho tudo sob controle. Só que quando chega no final do mês, não sabe nem quanto realmente gastou com comida, por exemplo, com transporte, com farmácia, com delivery. Então, a pessoa está achando que está fazer isso, usar um meio de pagamento só, comprar tudo no cartão de crédito, centralizar tudo ali, é uma forma de organizar, mas não tem noção, não tem clareza de quanto gasta, e como gasta, e se são gastos realmente necessários, são os gastos essenciais ou não. Outro erro, né, que as pessoas que entendem que estão organizadas cometem. Anota tudo e não identifica nada, né, não classifica os gastos. Então, às vezes, você até tem a ilusão que você está preenchendo a sua planilha certinho, tá tudo direitinho, mas joga lá tudo bagunçado, tudo misturado. Não sabe que é essencial, o que não é essencial, o que é um gasto eventual. Aí no fim do mês falta dinheiro e você não entende o motivo. Por quê? Porque não sabe o que está acontecendo, não sabe em que está gastando. Quanto do seu gasto é realmente para coisas essenciais? Quanto do seu dinheiro está indo para o que não é essencial? E quantas vezes você tem gastos eventuais? Então, às vezes a gente tem essa ilusão de que está no controle, que está anotando e que está tudo bem. Olha, por isso que você acaba ficando estacionada, não evolui, porque você entende que tem um certo controle e no fim não tem. Outro erro, usa a planilha, usa o aplicativo, os bancos até dão essa facilidade hoje em dia, né? Você classificar lá e ele vai colocando os seus gastos naquela classificação que você fez ali em algum momento, mas você nunca vai lá revisar, né? Esses dados. Então você se ilude com esse controle automático que está, de uma certa forma, facilitando a sua vida, mas no fim, se você não ir lá e olhar e ver se realmente aquela classificação está correta, você vai ter uma noção totalmente, vai ter uma informação totalmente equivocada dos seus gastos, do seu orçamento. Então, você às vezes usa o aplicativo, conecta o banco, olha lá os gráficos, acha que está tudo lindo, maravilhoso, está tudo bonitinho, mas não senta para interpretar aquilo. Então, isso não é organização, é distração com tecnologia. Às vezes a gente acha que está tudo bonitinho lá, né? Olha lá, ai, que lindo, olha, ele faz tudo para mim, não preciso fazer nada. Mas está distraída, achando que está tudo certo e não está. Outro erro comum, só vai olhar para as contas, só vai fazer um controle uma vez por mês. Tem gente que senta só no fim do mês, tenta lembrar o que gastou, junta extrato, boleta, e ainda esquece metade das coisas. Aí você olha lá no seu extrato, você vê um nome lá, você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Aí você vai olhar o dia, o que eu fiz nesse dia? Aí que dia da semana era? Ai, final de semana. Ai, onde eu fui nesse dia? Você não vai lembrar, às vezes você foi na lojinha da Dona Maria, lá na padaria da Dona Maria, e o nome que sai lá no seu extrato é outro nome que não tem nada a ver. E aí você vai saber que é a padaria da Dona Maria, que você tinha ido no sábado, tomar café? Não vai, né? Não vai. E aí, se você não for lá no seu aplicativo do banco e falar que aquilo lá é um gasto com refeição, como que ele vai classificar? Vai ficar solto se você não for lá falar o que é. Então, não adianta você fazer um controle só uma vez por mês e achar que tá ok, porque não confia na cabeção, não. Eu não posso confiar no meu. Se passar mais de uma semana, já não lembro nem o que eu comi ontem, que lhe dirá o que eu gastei uma semana atrás. Já pensou um mês atrás? Não dá, né, gente? A gente não pode confiar. Ou você anota na hora no seu telefone, no bloquinho de notas, para conseguir ter realmente uma organização e um controle, ou você cria o hábito de olhar para isso toda semana. Então, a organização
é um acompanhamento, né? É você criar a rotina de olhar para o seu dinheiro pelo menos uma vez por semana. E, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não olhava para da forma certa, aí tá vendo? Achava que estava organizando, mas na verdade não estava tão organizada assim, porque você não sabia exatamente para onde estava indo, né? Achando na ilusão que estava organizando, anotando, que só anotar é uma forma de organizar, e aí você fala: "Nossa, já tô em paz comigo mesmo, ó, já fiz o meu dever aqui, anotei os meus gastos". Mas parou por aí, né? Então a gente se sabota, isso é uma forma de sabotar o, o nosso financeiro, né? Que você fala assim, ai, já fiz isso, já anotei. Então, olha, já fiz a minha parte. E não tá olhando direito, tem que ter mais atenção, né? E vamos ver agora quais são os benefícios reais da organização. Organizar, eu tenho que ser sincera aqui com vocês. Só você falar assim, olha, vou organizar, não vai te deixar rica do dia para a noite, né? Se fosse assim, todo mundo era organizado, né? Mas vai parar de te deixar mais pobre a cada semana, vai te devolver paz. Então você prefere um milagre do céu de querer ficar rica do dia para a noite ou não ficar mais pobre? Toda semana fazendo a sua parte. Olha, é melhor você deixar de ser pobre e fazer a sua parte uma vez por semana, né? Para pelo menos conseguir a sua paz. O fato de você se tornar rica, próspera, é consequência disso. E quando eu digo rica, rica para mim é uma coisa, rica para você é outra, né? Ser próspero para mim pode ser uma coisa, ser próspero para você pode ser outra. Então, eu trabalho com o que é importante para você. Não é o que eu acho que é importante, né? Não existe rótulo de prosperidade aqui. Você que sabe o que é importante na sua vida. E a prosperidade não é só ter milhões em conta, né? Não é isso. É muito mais que isso, né? Muito mais é você ter paz, é você ter uma vida leve, né? Você proporcionar sonhos para você, para o seu filho, para sua família. Isso que é prosperidade. Não é você ter milhões na conta, não é você ficar rica, né, cheia de dinheiro da noite por dia. Dinheiro é bom, dinheiro é capaz de transformar realmente a nossa vida, mas você saber ter consciência, ter clareza da sua situação, vale muito mais do que milhões na conta. Então, você já ter clareza e ter direção é meio caminho andado para sua prosperidade. Então, vamos deixar de ser mais pobre toda semana e olhar para as contas, né? Colocar essa organização aí na sua rotina. Teve uma pessoa que eu mentorei que só com a classificação dos gastos, né? Classificação dos gastos é o que é uma despesa essencial, o que não é essencial, o que está demais nesse essencial, o que esses gastos que não são, que são eventuais. Só de olhar para isso trouxe muita clareza e ela descobriu que uma grande parte, né, do dinheiro dela estava indo para gastos não essenciais. Então, olha o poder da clareza, gente. Você ter clareza é tudo. Então, a gente não pode ter medo de olhar para as contas. A gente precisa encarar, porque só assim você vai conseguir encontrar um caminho. Só assim você vai começar a poder ter atitudes diferentes, né? E decisões diferentes em relação ao seu dinheiro. Então, eu quero saber de vocês se já parou para classificar seus gastos realmente em essenciais, não essenciais, eventuais. Alguém aqui já parou para fazer isso? Ou de repente fazia sem saber que estava fazendo, classificando isso como essencial? O que são os gastos essenciais? Moradia, alimentação, energia, telefone, água, tudo que a gente precisa
para o nosso meio de subsistência. Isso são os gastos essenciais. São essenciais para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E o que são os gastos não essenciais? Gastos com roupas desnecessárias, não que roupa não seja essencial, sim, só que tem limites, né? Quando você compra roupa desnecessariamente, roupas que você não precisa, não precisaria, um calçado, uma, sei lá, assinatura de streaming que você vê uma vez na vida, outra na morte, isso é um gasto não essencial, isso não faz parte do seu meio de subsistência, você não precisa disso para viver, né? Você não precisa ter 1 quilo de roupas, um guarda-roupa entulhado para você viver bem, né? Você precisa ter roupas, mas você não precisa ter um caminhão de roupas no seu guarda-roupa, né? E os gastos essenciais, eventuais, são aqueles gastos que acontecem uma vez por ano e que muitas vezes tenho certeza que te pegou de calça curta e você teve que, de repente, fazer um empréstimo no início do ano para pagar IPTU, IPVA, material escolar do seu filho, rematrícula, coisas desse tipo. Então, que a gente acaba esquecendo de colocar no nosso orçamento. Isso não pode. Então, rematrícula de escola para quem faz, que paga escola para o filho. Então, tem vários detalhes que a gente acaba deixando de lado, e aí a gente fica iludida, achando, olha, vai sobrar dinheiro esse mês, quando você vai ver, pronto, já acabou o dinheiro, apareceu a conta que você esqueceu, e aí lá vai você entrar no cheque especial, ou ter que pegar um dinheirinho emprestado. E aí, como é que foi? Já ficou chocada com o que descobriu com isso? Quando classificou? Se classificou? Queria um milagre, Rose? Um milagre nem sempre chega assim, né? Como a gente quer. É isso aí, tem que aprender a organizar. E como você pode começar a organizar de uma forma assim bem prática? Eu já falei aqui algumas vezes, né? E vocês já devem ter ouvido muito isso, que a gente pode colocar num caderno, numa planilha simples, não precisa nada de demais. Anotar tudo, pegar o seu extrato de um mês e anotar tudo. Anotar sem julgamento, vai lá e coloca tudo no papel. Tá, agora o que eu faço? Tudo, tá, gente? Até o cafezinho lá, que é um valorzinho pequeno, coloca. É importante colocar. Depois você vai classificar nessas 3 categorias que a gente falou aqui: essenciais, não essenciais e eventuais. Por exemplo, as contas essenciais são as básicas, moradia, alimentação, transporte, as não essenciais, delivery, roupa, algum presentinho que você comprou, a compra por impulso, entra aqui no não essencial. Você vai olhar para o seu extrato e você vai identificar isso, vai saber identificar isso. E as eventuais por exemplo, manutenção do carro, que de repente precisou, ou que você faz uma vez por ano, alguma emergência médica, ou aquelas contas que eu falei, IPTU, IPVA, que são eventuais, acontecem esporadicamente, não é uma conta rotineira, né? Uma conta que tenha todos os meses. E as não essenciais seriam aquelas emergências que acontecem. Então, se você conseguir separar 15 minutos da sua semana para você olhar para a sua realidade, é nesse momento que você vai fazer os ajustes que você precisa e ter clareza disso, né? Celebrar o que você conseguiu, fez dar certo e se preparar para a semana seguinte, né? Se preparando para fazer melhor ainda, se preparando com mais clareza, sabendo o que aconteceu naquela semana que talvez você precisa ajustar, precisa melhorar, precisa evitar. Na próxima semana já vai ser uma semana melhor.
E assim sucessivamente, não deixa de fazer. Cria esse hábito, né, cria esse ritual para você cuidar da sua saúde financeira, né. A gente precisa fazer check-up de saúde todo ano, então você precisa fazer o seu check-up financeiro toda semana, até você criar esse hábito e ter uma saúde financeira realmente boa, né. Sair do vermelho e ficar no azul. E eu tenho que aqui reforçar o seguinte para vocês, que você não vai só se organizar porque a planilha mandou você se organizar. Você vai se organizar porque você merece uma vida mais leve, porque merece dormir em paz, sem aquele nó na garganta por causa de boleto, né? Então, se você usar uma planilha por obrigação, só porque alguém disse para você, olha, você precisa controlar o seu dinheiro, não vai funcionar a longo prazo, porque a organização não acontece só por uma imposição externa, e sim porque você decidiu que você merece ter paz, você merece tranquilidade, você merece uma rotina financeira sem susto. Ou seja, o seu controle financeiro tem que nascer do desejo de melhorar de vida e não da pressão de que tem que fazer planilha. Percebe que eu falei lá no início? Não adianta nada você anotar por anotar, achar que está fazendo a sua parte ok, sem olhar. Então você tem que ter um propósito por trás disso. Por que é que eu estou fazendo planilha? Por que é que eu quero? Por que eu tenho que fazer isso? Porque você quer ter a sua vida pacífica, você quer tranquilidade, você quer uma rotina saudável, né? Você não quer passar mais por sufoco nenhum, você quer ter o controle nas suas mãos. Você quer ter o poder de decisão, decidir o que você fazer com o seu dinheiro, escolher o que fazer com o seu dinheiro. Não ficar à mercê de dinheiro de terceiros, dinheiro de banco, pagando juros absurdos, jogando seu dinheiro pelo ralo, né? E quem tá nessa situação, quem tá no sufoco, muitas vezes não dorme bem, tá sempre ansiosa, tá sempre com uma preocupação constante. Então, a organização é uma ferramenta para você conquistar sua paz mental, e não só saber exatamente o quanto gastou. Vocês conseguem entender isso? Que a ferramenta, que a planilha vai ser só um instrumento para trazer o que você deseja, né? Para o propósito que você tem para sua vida, de ter uma vida mais tranquila, mais segura, sem sustos, né? Preparada para qualquer emergência, para qualquer imprevisto. É isso, gente. Não adianta só querer organização e achar que isso é uma obrigação. Vocês têm que trabalhar a mente, né? O controle começa na sua mente. O papel só vai refletir a sua escolha de mudar. E quando você coloca no papel, você tem clareza e você consegue tomar decisões mais inteligentes. É isso. Eu espero que você tenha entendido aqui a mensagem, que eu tenha conseguido passar para você exatamente a essência do que é você ter organização sem sofrimento. Se você terminar essa live com clareza sobre onde o seu dinheiro está indo, você já deu um passo gigante. E não precisa mudar tudo de uma vez só, tá? Começa pela consciência. Hoje, então, vocês têm a missão de não só pegar o papel e listar as suas dívidas, né, as suas contas, mas também com um propósito por trás disso. O que que você quer para sua vida financeira? Como é que você quer viver a sua vida? Em paz, tranquila, sem preocupações? É isso que vocês têm que trazer. Trabalhar isso na sua consciência. Trabalhar isso para que você realmente faça as coisas
com propósito, não por obrigação. É isso mesmo, sempre ajuda a relembrar, né. A Rose quer tranquilidade, é isso, Rose, você vai conquistar sua tranquilidade muito em breve. Então amanhã a gente vai falar, não sei se é isso a live de amanhã, não tenho certeza dos próximos passos, mas amanhã tem live também, então estejam aqui, estão todos convidados. Talvez acho que a gente vai falar sobre como eliminar como eliminar os gastos que drenam o seu dinheiro, eu não tenho certeza, mas sem privações, enfim. Mas esse é um tema tão bom quanto esse. Essa semana tá prometendo aí muito conteúdo bom para te ajudar realmente a transformar a sua vida financeira. Se você gostou dessa live, então compartilha com uma amiga que também está tentando se organizar e não sabe por onde começar. Então vamos juntas construir uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais segurança. E eu vejo vocês amanhã, tá bom? Então, bom final de tarde aí para vocês, quer dizer, bom começo de tarde. Para mim aqui já é final de tarde. E a gente se vê amanhã. Até mais. Obrigada eu, gente. Até amanhã.